Somos bombardeados por notícias no âmbito político todos os dias. Julgamentos do STF, criação de CPIs, aprovação de PECs. São tantas informações, tantos órgãos e tantas funções que acabamos ficando perdidos. Por isso o Saber Cultural criou uma série sobre a separação dos poderes para tentar deixar esse cenário um pouco mais claro. Se você ainda não viu o vídeo sobre a origem da teoria da separação dos poderes e seus principais autores aqui no canal, é legal que você assista ele primeiro para entender de onde vêm esses três poderes. Como mostra esse primeiro vídeo, o principal nome associado à separação dos poderes é o de Montesquieu. Ele desenvolveu uma teoria da separação dos poderes, onde dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, os três poderes sofreram algumas modificações ao longo das constituições, mas vamos focar na atual Constituição de 1988, que no seu artigo 2º prevê a separação dos poderes. Vamos iniciar pelo Legislativo. Você lembra em quem votou para senador ou deputado? A verdade é que muitas pessoas acabam deixando de lado esses cargos na hora de votar, mas mal imaginam quão importante o Legislativo é. E é exatamente essa importância que vou tentar te mostrar nesse vídeo através de uma explicação curta sobre o poder legislativo. Nos municípios, o legislativo é representado pela Câmara Municipal, ou Câmara dos Vereadores, que, como o nome sugere, é composto pelos vereadores eleitos. No âmbito estadual, é representado pelas Assembleias Legislativas, compostas pelos deputados estaduais. Na esfera federal, o legislativo é representado pelo Congresso Nacional. Como na esfera federal existe um sistema bicameral, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na Câmara dos Deputados são 513 vagas. Cada estado oferece um número de vagas dependendo do número da população, e os deputados são eleitos através do voto proporcional, isso é, a partir do número de votos de cada partido. Quanto maior o número de votos de um partido, mais cadeiras ele ocupa na Câmara. A eleição dos deputados estaduais e vereadores ocorre da mesma maneira. É a Câmara dos Deputados que representa os cidadãos. Já o Senado representa os estados que compõem a Federação Brasileira. Mesmo eleito por voto popular, o senador não defende os interesses do povo, e sim o estado que o elegeu. Cada estado, inclusive o Distrito Federal, elege 3 senadores, independentemente da localização geográfica, da população e da importância econômica. Esses senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Numa eleição, são eleitos 1/3 dos senadores e na próxima, ou seja, 4 anos depois, os outros 2/3. A função do Poder Legislativo são as mesmas em todos os níveis de governo, mas cada Casa Legislativa delibera sobre assuntos específicos. Para simplificar o que isso significa, o Código Civil Brasileiro e a consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, dependem da aprovação do Congresso Nacional. A criação de regiões metropolitanas ou de aglomerações urbanas dependem das leis aprovadas pelas Assembleias Legislativas. Já o Plano Diretor do município e o Código de Obras são instituídos por meio das leis aprovadas pelas câmaras municipais. Isso nos leva às funções do Legislativo. Todos os poderes têm as funções típicas, que são as funções tradicionais, e existem também as funções atípicas, que servem para garantir a independência e a harmonia entre os poderes. No caso do Legislativo, as funções típicas são a legislativa, fiscalizadora e a deliberativa, e as funções atípicas são a administrativa e a jurisdicional. Uma das funções mais tradicionais do Poder Legislativo é a atividade de produção do direito, da elaboração das normas jurídicas que regem a vida da sociedade. Em outras palavras, o Legislativo faz as leis. Mas o que chamamos de lei no sentido genérico, no campo técnico chamam de lei ordinária, que é uma espécie de ato normativo primário. Existem outros atos normativos primários além das leis ordinárias. Para serem criadas as leis, é preciso um projeto de lei, e para que um projeto de lei se torne lei, ele deve ser aprovado pelas 2 casas, que são a Câmara e o Senado, e também ser sancionado pelo chefe do Executivo, que, se tratando da esfera federal, é o Presidente da República. Lembra dos freios e contrapesos de Montesquieu? Aqui temos um exemplo. É importante destacar também as emendas constitucionais. Para uma emenda constitucional ser aprovada, ela começa com a proposta de emenda constitucional,
as famosas PECs. Elas têm o objetivo de mudar algumas partes da Constituição, sem precisar convocar uma Assembleia Constituinte. Claro que existem limites para essas mudanças. Por exemplo, as cláusulas pétreas da Constituição não podem ser alteradas. E também não é tão simples assim aprovar uma emenda constitucional. Para começar, só quem pode propor uma PEC são no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas. Já a função fiscalizadora é tão importante quanto a função legislativa. Existem várias propostas de fiscalização e controle. Os comitês da Comissão Mista de Orçamento, a convocação de ministros e o pedido de informações a órgãos da administração pública. O TCU, Tribunal de Contas da União, assessora o trabalho de fiscalização do Congresso com inspeções e auditorias. Cientistas políticos costumam dividir esse trabalho de fiscalização do Legislativo em duas frentes. A primeira é chamada de patrulha de polícia e é preventiva, e feita usualmente pelas comissões de orçamento e de fiscalização financeira, com auxílio do TCU. A outra é chamada de alarmes de incêndio, e são as investigações de eventos pontuais, específicos, normalmente surgidos a partir de denúncias. É dessa frente que as comissões parlamentares de inquérito fazem parte, as famosas CPIs. Essas CPIs têm poder de investigação próprios, isso é, a parte do poder judiciário. Elas não podem punir, mas podem convocar autoridades, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações e documentos. As CPIs são comissões temporárias, com prazo certo de funcionamento, criadas para investigar um fato determinado. Ao terminar a investigação, a CPI apresenta um relatório circunstanciado que será encaminhado a uma autoridade competente, como o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União. A função deliberativa diz respeito aos assuntos exclusivos do Poder Legislativo. Isso porque nem todas as matérias ou assuntos do Legislativo dependem da concordância com o chefe do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente. Normalmente, os assuntos de competência exclusiva do Legislativo são tratados por meio de resolução ou decreto legislativo, e são matérias que dizem respeito à economia interna do Poder Legislativo, à sua organização e seu funcionamento e aos serviços administrativos internos. Assim, cada casa legislativa cuide de suas atividades internas da maneira que melhor lhe convém, respeitando, claro, as normas constitucionais e legais. Como exemplo da função deliberativa, nas Assembleias Legislativas dos Estados, temos a concessão de licença ao governador para se ausentar do Estado por um período superior a 15 dias, aprovação ou rejeição das contas anuais do governador do Estado, elaboração do regimento interno e criação ou extinção de comissão permanente. Na função administrativa, a Casa Legislativa gerencia seu próprio orçamento público, o patrimônio colocado à sua disposição e o pessoal que nele trabalha. São exemplos da função administrativa a criação de concursos públicos para a contratação de colaboradores e a concessão de férias para os colaboradores. Já a função jurisdicional, o corpo legislativo também desfruta da prerrogativa de julgar determinadas autoridades do próprio legislativo ou do executivo, nos casos estabelecidos na Constituição e nas leis. No âmbito federal, se o presidente e o vice-presidente da República cometerem crime de responsabilidade, eles serão julgados pelo Senado Federal, após a Câmara dos Deputados autorizar a abertura do processo de impeachment pelo voto de 2/3 dos seus membros. No caso do presidente ser condenado pelo voto de 2/3 dos senadores, ele será destituído do cargo e ficará inabilitado para exercer função pública pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 52. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, e o Advogado-Geral da União também cometerem crimes de responsabilidade, serão julgados pelo mesmo órgão legislativo. Os crimes de responsabilidade são, na verdade, infrações político-administrativas cometidas durante o exercício do mandato. Para exemplificar, são crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público ou dos poderes constitucionais dos Estados, do Distrito Federal e municípios.
o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esse vídeo é apenas um resumo do que faz o Poder Legislativo, mas já é possível perceber que os senadores e os deputados são muito importantes e muito poderosos, e precisamos sim avaliar os candidatos desses cargos na hora de votar, porque eles podem fazer a diferença e contribuir com o executivo e o judiciário, ou no mínimo frear escolhas ruins dos outros poderes. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhe se você gostou do conteúdo.